Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo. Bom, né? Bom demais, né? Acordar um dominguinho, ensolarado, com uma vitória boa, convincente, contundente. O grupo é de campeões, não era tão difícil ter uma exibição assim, né? Tomara que seja um padrão e não uma exceção, mas a gente está feliz demais. Chega mais, meus amigos, minhas amigas, vamos falar muito sobre o clássico vovô, que eu renomeei de clássico da paternidade. Peço licença a vocês aí, o clássico da paternidade. E a gente vai falar sobre essa freguesia eterna do Fluminense, vamos falar sobre a peça que Renato Paiva movimentou nesse jogo de xadrez que simplesmente destruiu a tática do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ficou uma semana estudando, né, a arte da guerra, edição ultrapassada. Ele acho que estava olhando a edição do Sun Tzu, rascunho. Depois o Sun Tzu mudou tudo. Então ele estava com a edição ultrapassada de rascunho, porque quando o Renato Paiva moveu uma peça no tabuleiro, ele simplesmente desmontou a estratégia do treinador tricolor, que botou culpa em sintética, não sei o que mais. Vocês vão ver lá no Dois Toques, a Casa do Futebol. A gente vai estar dando uma debochada assim fina, né? Uma ironizada gourmet lá no senhor Renato Portaluppi, né? Bom, mas antes, é claro, nesse domingão ensolarado, lindo, maravilhoso, peço a você, deixa o like nesse vídeo. O canal Gigante Glorioso chegou à marca de 129 mil inscritos, já passou até batido, né? Tanto problema, era tanta coisa que estava acontecendo, passou até batido. Quero agradecer, muito obrigado, porque vocês fazem com que o GG fique cada vez maior, com mais credibilidade. E é claro, a gente erra, a gente acerta, mas a gente tem a certeza que tem a moral de vocês, tem o apoio de vocês. Isso para nós é suficiente. É um canal que não tem medo de emitir opinião, de tomar partido e de repente, mudar de opinião. Nós não temos receio disso, porque temos vocês aqui conosco, tá certo? E vocês sabem a seriedade do nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos novos, vocês que inscritos vão se tornar membros, porque membro do canal Gigante Glorioso todo mês concorre a um item do kit GoCase. É isso mesmo, produtos GoCase são os melhores do mercado, você já sabe, copo, garrafa térmica, mochila, capa de celular, carregador portátil, tudo da GoCase. Se você usar o nosso cupom GOGLORIOSO tem 10% de desconto lá no site da GoCase. Não dá mole não, tá? Vamos lá! A peça que Renato Paiva moveu na escalação. A gente olhou para a escalação e viu Mastriani lá. Falou, meu Deus, o que vai acontecer? O que será do Botafogo? Será que vai dar certo? Duas torres gêmeas lá dentro. Só que não são duas torres gêmeas lá dentro, né? A movimentação no jogo de xadrez que o Paiva fez destruiu tudo aquilo que o Renato Gaúcho tinha estudado durante uma semana. O pessoal está desconfiando que ele foi jogar futebol, ele não estudou, foi nada, né? Mas uma semana jogada no lixo do treinador tricolor. Por quê? Porque o Renato Paiva trouxe aquilo que a gente pedia aqui no GG a semana inteira. O fato novo. Precisamos de um fato novo. E eu fui até bem moderado no fato novo, né? Que eu falei assim, o fato novo pode ser o Jefinho. Talvez nem surtisse efeito. O Jefinho não tá nem entrando, isso me preocupa muito. Ele preferiu colocar o Elias Manuel do que colocar o Jefinho. Isso me preocupa de uma forma, porque significa que o jogador não está performando nos treinamentos, né? Então é muito mais do que levar a sério, porque se fosse não levar a sério, dá um puxão de orelha, tira o salário, faz sei lá o quê. Mas não tá jogando é que me preocupa. Isso aí é mais preocupante. Então ele sequer mexe ali naquele lado, mas ele vai manter o Matheus Martins. E aí na nossa cabeça, bom, Matheus Martins de um lado, ele vai abrir o Igor Jesus, o Mastriani vai ficar enfiado e o Savarino flutuando como 10, né? Foi mais ou menos, só que não foi assim, tá? Ele surpreendeu tanto a torcida quanto o próprio Renato Gaúcho. E foi aí que ele ganhou o jogo. E foi aí que ele fez o melhor primeiro tempo, sem dúvida, da temporada de 2025. E foi aí que o Botafogo renasceu em 2025. Porque se isso for um padrão, não que vai ter que escalar o Mastriani sempre, né? Mas se esse tipo de jogo for um padrão, a gente volta a correr
entre os primeiros, como o Renato Paiva falou na coletiva, falando sobre o vestiário. É um vestiário de campeões, eles querem correr como favoritos, tá? Mas querer é uma coisa, fazer é outra. Então esse jogo contra o Fluminense, que não é um rival parâmetro pra gente botar assim, vai brigar na liderança. Não, muita calma, a gente tem que ter calma também. Tá? Não é porque ganhou do Fluminense que essa posição do Fluminense na tabela ela é uma ilusão, tá? Não é porque ganhou do Fluminense que tá tudo bem. E também não é porque podemos perder um jogo pro Bahia. Lá, seria normal você perder um jogo pro Bahia na Fonte Nova. Que também está tudo, tem que pegar tudo, jogar fora e tal. O que o Canal Gigante Glorioso sempre falava aqui é, com o Renato Paiva, com as ideias do Renato Paiva, muito difícil esse time conseguir engrenar como favorito. Ele vai ganhar. Isso aqui, quem acompanha o GG, eu falei, o Botafogo vai ganhar. Com o Renato Paiva, sem o Renato Paiva, o Botafogo vai ganhar do Juventude, vai ganhar do Fluminense, vai ganhar de Grêmio, vai ganhar de adversários que são mais frágeis. Agora, a nossa questão é, queremos saber, vamos nos classificar para a Libertadores? Vamos ganhar dos grandes elencos? A gente vai estar brigando lá na frente? O Botafogo tem que almejar isso. Não tem que almejar ganhar clássico vovô, porque isso a gente ganha toda hora. Né? Então, a nossa preocupação com o trabalho do Renato Paiva era esse trato engessado com o jogo. E aí ele simplesmente abre mão e muda tudo. Ele mantém o Vitinho, só que com o Vitinho na direita e o Matheus Martins deslocado para a direita, o Vitinho ganhou vida. Você imaginaria, vamos lá, Vitinho ganhar vida? Você imaginaria isso? Apesar do radical de Vitinho, né? Vem de vitorioso, né? Mas Vita, no latim, vulgar. Você imaginaria Vitinho ganhando vida? Eu não. Mas o Matheus Martins conseguiu dar vida ao Vitinho nessa mexida do tabuleiro do Renato Paiva. E aí o Igor Jesus teve total liberdade, confundir a marcação, aparecer dentro da área, aparecer do lado esquerdo, aparecer do lado direito, buscar jogo, total liberdade. O Savarino com total liberdade pelo meio para armar jogadas, para receber livre, para movimentar o time. E o Mastriani confundindo a marcação. O Mastriani, dentro da área, puxava sempre um marcador, liberando o Igor Jesus. Então essa foi a sacada do Renato Paiva. Grande sacada. Manteve o Cuiabano, que é um jogador de explosão, mas que acabou ficando amarelado e teve que sair. E conseguiu dar vida, repito, ao Vitinho, que fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Só com o Matheus Martins ali correndo o lado direito inteiro, porque o Arthur não faz o que o Matheus Martins faz. Não estou dizendo que o Matheus Martins é melhor do que o Arthur. Muita gente vai achar, pô, mas é, Guilherme. Tá? Eu ainda acho que o Arthur vai encontrar o futebol do Red Bull Bragantino, da primeira parte do Palmeiras. Ainda acho. É um jogador acostumado a vencer. Por onde passou, conquistou títulos. Exceto no Red Bull Bragantino, que não ganha nada. Mas eu fico com essa esperança de que o Renato Paiva, mesmo com um elenco bem limitado, porque o elenco que tem na mão é limitado, ele olha pro banco, ele vê o Elias Manuel. Você tem que colocar o Elias Manuel. Você olha pro Jefinho, olha pro Juan Cruz, você vai preferir colocar o Juan Cruz. É assim, é assustador. Mas é o que a gente tem no momento. E o Renato Paiva precisa entender, ele ganha muito bem para saber mexer com as peças que ele tem. E essa mudança no jogo de xadrez deu esperança pro torcedor de que o Renato Paiva possa melhor movimentar as peças que ele tem no tabuleiro. E aí o Vitinho desencantou, e aí o Botafogo esteve muito perto de fazer 1, 2, 3, 4, 5, e esse também é outro problema que a gente precisa destacar aqui. Esteve muito perto e não fez, né? Então o Botafogo, ele precisa melhorar muito nesse terço final. Muito nesse terço final. O Fábio é um grande goleiro? É um grande goleiro, tirou um gol do Matheus Martins, mas a finalização poderia ter sido rasteira, poderia ter sido melhor. O Igor Jesus jogou uma bola na trave, o Botafogo perdeu inúmeras chances. Já era para ter matado esse jogo no primeiro tempo. Mas o Botafogo, no segundo tempo, deu bola para o Fluminense. Fluminense ameaçou, colocou uma bola na trave na cobrança de falta do Ares, mas foi só. Se nós pegarmos os números do jogo, o Botafogo tem 17 finalizações e o Fluminense tem 8.
17 finalizações, não, desculpa, 15 finalizações contra 8 do Fluminense. Foi quase o dobro, né? 15 finalizações e o Fluminense 8. E no gol, o Botafogo fez 7 finalizações e o Fluminense 1. Né? Então, os dados do jogo mostram realmente que não havia outro resultado senão a vitória do Botafogo. Só que não dá pra namorar, flertar com o azar. O Botafogo flertou com o que o Paiva chamou de situação esquisita. Né? Você domina e toma um empate num gol de falta do Arias. Poderia. Poderia por quê? Por conta da incompetência no terço final. A gente precisa melhorar esse terço final. Agora, falando a verdade, o Botafogo jogou muita bola. O Botafogo, se jogar assim, como jogou contra o Fluminense, como jogou contra o Palmeiras, o Botafogo tem grandes chances de brigar, mesmo após a 11ª rodada, com esse elenco cheio de falhas, de brigar ali, de estar entre os 6 primeiros. De estar, talvez, entre os 4 primeiros. Para isso, vai ter que fazer algo que não tem feito. Gol fora de casa. Não pontuar fora de casa, que isso não é suficiente. Vencer fora de casa. Jogo contra o Bahia, o Botafogo tem que vencer. O Botafogo precisa vencer esse jogo. Aí, assim como o Flamengo e Palmeiras, o Botafogo vai dar demonstrações de que sim, pode brigar lá na frente. Tá? Agora eu quero aproveitar o espaço público aqui do GG para agradecer ao nosso freguês, né? Eles estavam tão esperançosos, acreditando tanto que era a hora, que nada dura para sempre, não há mal que dure para sempre, tá? Mas a freguesia dura, a clientela fiel dura. Por quê? Porque o freguês é bom. Freguês é bom, a gente trata bem, voltem sempre. E ontem a torcida tricolor encheu o setor, deu mais de 1.000 pessoas. Num público realmente que não tem cara de clássico, que não tem cara de Botafogo campeão, né? 12.900, não tem cara de Botafogo campeão, tá? E não é o horário, não é nada disso. É porque o torcedor não quer ir mesmo, né? Mas num público decepcionante, o torcedor do Fluminense fez um barulho, tava lá, bum, 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 tá, campeão da Série C, tá, tinha umas músicas lá meio loucas lá. Não demorou muito tempo que eles começaram a ver que esse time do Fluminense não vai a lugar nenhum, né? E o jogo contra o Botafogo é sempre pra, ó, segura a tua onda, muita calma nessa hora. E aí o Botafogo exerce a paternidade, DNA comprovado, certidão de nascimento já feita, 2-0, os caras saíram pianinho, tá? Como se não soubessem o que aconteceria. Como se não soubessem o resultado final. Pelo amor de Deus, vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 6, 7, 8. 8 jogos, 8 vitórias do Fogão. E pronto, 9 jogos sem ganhar. 3 anos sem vencer. Olha, tá pra... Eu vou estudar para ver se tem uma freguesia maior do que essa recentemente. Mas eu já cravo que não tem, não. Nem o Vasco fica tanto tempo sem ganhar do Flamengo assim. E nem o Vasco perde tantos jogos seguidos para o Flamengo. Obrigado, Fluminense. Por isso que a gente gosta de vocês, tá certo? Fico por aqui. Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras. Fui!